Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amados, é: qual o propósito da igreja? Qual seria o propósito da igreja? Eu quero trazer para vocês de forma resumida, como eu tenho feito em outros vídeos, ok? Mas eu quero trazer com algumas passagens e base nas escrituras. Vamos lá? Se você começar a ler Atos dos Apóstolos, tá? Que você vai entender que ali houve Pentecostes. Foi ali que começou de fato surgir a igreja, as primeiras comunidades, tá? Então, até aqui, quando começou, por um bom tempo, as igrejas se reuniam em qualquer lugar, nas casas, nas praças, beira-mar, né? Ali na parte onde eles podiam estar passando e se assentando. Então não havia um lugar assim específico, não havia ainda toda essa parte que a gente conhece de estruturas, né? Então a igreja era bem simples, muito simples mesmo, tá? E até então a igreja era tida como pessoas eram a igreja, onde elas se reuniam, ali se chamava igreja. Hoje não, né? Hoje que eu falo de muito tempo para cá, né? Se nós formos analisar, vamos caprichar aí, de 325 depois de Cristo, né? Onde Constantino, onde alguns reis, onde algumas lideranças, elas formularam a igreja como sendo uma instituição, uma organização, né? E aí foi se criando isso dentro do catolicismo romano. Eu não quero trazer aqui informações mais exaustivas, mas trazer apenas alguma coisa que possa te lembrar ou te fazer lembrar, para que você possa estar pesquisando. Quero te instigar, eu quero estar chamando a sua atenção para você estudar. Quando foi aí meados de 1500, onde houve a reforma de Lutero, né? Então daí para cá, aonde houve de fato, foi se cortando algumas coisas, né? Algumas iguarias, foram tirando ali algumas coisas que estavam totalmente fora, que não enquadravam nas escrituras. Então Lutero, mais alguns reformadores, tentaram fazer e conseguiram de certa forma. Mas muita coisa ainda ficou para trás, né? Tanto é que depois disso, depois desses reformadores, desses primeiros ou daqueles que começaram essa reforma, depois de 100, 200, 300 anos após, a igreja voltou, né, a recosturar o que se havia rasgado. O véu não foi rasgado de cima a baixo? Então já não havia mais separação. Então a partir deste momento, Cristo, aquele que morreu, ele fez isso. Ele separou, ele rasgou o véu, ele arrancou toda essa tradição, questão de dogma, de leis judaicas, né? E trouxe uma liberdade maior, ele trouxe a graça. Não vou entrar aqui com um estudo exaustivo, mas apenas te lembrar o propósito da igreja. Daí então se misturou muito, criaram-se denominações, ramificações, houve aí muita questão dos agnósticos, os conhecimentos esotéricos e místicos, e que acabaram infiltrando a igreja evangélica ou igreja cristã, como queira. A igreja católica já havia adotado o seu formato e trouxe para si muitas questões e costumes pagãos ou pagãs, adoração ao sol e etc, e tal. Como eu disse, é apenas um resumo hoje nesse vídeo, apesar que eu já tenho vídeos neste canal, são mais de 250. Se você quiser conhecer, entra aí no YouTube, Carlos Zanino, clica lá para ativar o sininho, para você estar recebendo praticamente todos os dias
um vídeo novo. Se inscreva, obviamente, né, para estar fazendo parte deste canal. Deixe o seu like e o seu dislike e nos comentários o que você achou disso. E até mesmo se você quer saber um pouco mais. Algumas pessoas têm pedido e eu tenho feito vídeos porque elas querem saber um pouco mais. Ou querem acrescer aquilo que elas já sabem. Então, o saber não toma espaço em momento algum da nossa vida. E sim, nos ajuda muito na nossa fé, como cidadão, como pai, como cristão, como filho, enfim. Eu tenho certeza que só vai ajudar você, assim como também a mim tem ajudado. Vamos lá então? Então, chegando os dias de hoje, a pergunta é: qual o propósito da igreja então? Qual o propósito da igreja? Atos 2:42 diz que eles viviam de um modo muito simples. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos que estavam dentro ali das epístolas, nas explicações dos apóstolos que foram levantados por Deus, para mostrar que havia uma linhagem, que agora o Velho Testamento foi, de certa forma, ficou velho, né? E agora, o Novo Testamento. Por que o Novo Testamento? Porque Jesus morreu. Testamento é quando alguém, vou dar um exemplo aqui, a pessoa é dona de uma fazenda. Ela é dona de uma fazenda. E eles tinham filhos, irmãos, e ela, o que ela fez? Ela foi fazer um inventário, ela foi colocar pessoas ali, porque quando ela chegasse a morrer, a falecer, dividiria esses bens, repartindo um pouco para cada. Cristo fez isso, nos concedendo o Novo Testamento. Então nós estamos abrindo aqui um Novo Testamento para ver o que Jesus deixou para nós. Compreendeste? Então vamos lá. Atos 2:42, pega na sua Bíblia aí e confere comigo. Então eles perseveraram no ensino, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Preste atenção, que era muito simples. Isto é igreja. Isto é comunidade. Ok? Porque era muito simples. Ó, igreja, comunidade, reunião dos crentes, dos irmãos, dos cristãos e tal. É uma coisa muito simples. É sentar à mesa no partir do pão, um orando pelo outro, dividindo os seus bens, ajudando o próximo, tendo uma vida de comunhão. A palavra comunhão significa comum, tudo era para todos, ninguém tinha falta de nada, não é como os dias de hoje. Até aqui tudo bem? Então nós começamos a falar em Atos dos Apóstolos 2:42. Mas você pode pegar Atos dos Apóstolos inteirinho para você estar estudando. Para você começar a entender melhor o que é, o que era, o que é a igreja e como deveria ser. Bora lá com os finais? Então, o que eles viviam ali? Eles viviam uma atividade constante. A igreja eram eles. A igreja era e é e continua sendo pessoas, e não templos, e não denominações. Ok? Então vamos lá. Eles preparavam o lugar. Onde eles encontravam era a igreja. Onde eles se encontravam, ali se formava a igreja. A igreja não é um lugar. A igreja são pessoas reunidas em qualquer lugar. A igreja não é um lugar com uma placa. Entendeu? Então o que eles observavam, Carlos? Bom, eles tinham um momento de adoração, de louvor, de cântico, sim, havia alguma coisa nesse sentido. A observação da ceia, né? Porque eles estavam fazendo a ceia relembrando o que o seu Senhor havia feito. E o próprio Deus disse, olha, quando vocês cearem, lembre-se que eu sou isto que vocês vão estar fazendo. Quando vocês se juntarem, isto sou eu. Porque eis aí o corpo de Cristo. Eis o pão repartido.
o pão. Eis aí o vinho para eles tomarem. Isso não é uma refeição? O corpo de Cristo. Nós não tomamos simbolicamente, porque é uma forma simbólica, representativa. É algo que nós temos que fazer com lembrança em memória de alguém. Que alguém fez isso, alguém teve essa coragem, essa disposição, esse amor de dar a sua própria vida por alguém. Então, é comunhão. Igreja é comunhão. Ceia é comunhão. Orações, comunhão. Doutrina de ensino, comunhão. Partir do pão, comunhão. Repartindo entre eles, porque tudo era de todos. Comunhão. Comunhão. Intimidade. Pessoas. Ok? Então vamos lá. Então, o que a igreja deve fazer? Anote aí. Já estou nos finalmente. Efésios 4,14. Efésios 4,14 diz assim, nós temos que entender dessa forma, porque senão nós não vamos crescer. Nós vamos ser como eternos meninos na fé, sem crescimento, sem estrutura. Tá? Vamos lá adiante, eu quero só passar aqui para vocês, essas passagens para você estar estudando. Romanos 12:10, porque eles instruíam uns aos outros, na medida em que o Espírito Santo capacitava, levantando ali homens para estar ensinando os outros, tá? Então Romanos 12:10, instruindo uns aos outros. Romanos 15:14, eles estavam ali juntos, para que essa comunhão fosse cada vez mais forte, se fortalecendo para os dias difíceis, ajudando um ao outro. Isso é igreja. Igreja é isso. Igreja é isso. Igreja é comunhão, relacionamento horizontal e vertical. Vertical e horizontal. Isso é Cristo. Isso é cristianismo. Simples assim. Crendo que Jesus é Salvador de todo que crê. Vamos lá. Efésios 4:32, eles estavam encorajando uns aos outros em todos os sentidos. João 3:11, para você anotar, você ouvindo essas passagens, procure na sua Bíblia, seja ela impressa, seja ela aí no seu smartphone, tá bom? Mas eu estou dizendo que a igreja é isso. 1 Coríntios 11:23 e 26, havia esse conceito de partilha. Partilha. Eles comiam, bebiam, dormiam, viviam, se encontravam, tinham suas vidas, mas era comum. Essas atitudes, esses atos eram comuns. Por isso que eu estou dentro dos atos dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam assim. E é assim que deveria ser até os dias de hoje. Finalizando, Atos 2:42, você vai estar lendo, obviamente, você vai estar estudando todo o Atos. Filipenses 4:6 e 7, onde eles ensinavam que não era para a pessoa andar ansiosa, inquieta, mas buscasse ao Senhor, orasse a Deus, juntos ali ou mesmo separado, mas que eles buscassem a Deus, para que não houvesse no coração inquietação, mas houvesse paz. Então era isso. Essa é uma parte que eu quero deixar para vocês. Vou continuar falando sobre isso em outros vídeos. Deus abençoe você, sua casa e tudo que você estiver fazendo. Até o próximo.